Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Depois de 4 chumbos à eutanásia, os partidos que aprovaram a lei vão confirmar o diploma e o Presidente é obrigado a promulgá-lo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o texto ainda levanta dúvidas e que a última alteração foi feita depois de um debate brevíssimo. Agora, um doente em grande sofrimento só pode recorrer à eutanásia se estiver impossibilitado de praticar suicídio assistido. É o assunto em debate com os deputados Isabel Moreira, do PS, Fernando Negrão, do PSD e Pedro Frazão, do Chega. Pedro Frazão, Chega também já disse que considera que a confirmação da lei abre uma espécie de conflito institucional. Mas esta decisão não retira também a Marcelo Rebelo de Sousa o ónus político de promulgar uma lei controversa e desta forma não pode ser encarado como uma espécie de favor ao Presidente? Olá, Luísa, muito boa tarde aos meus colegas de painel e quero começar por dizer que, de facto, as palavras da Sra. Isabel Moreira são paradigmáticas para aquilo que se está a acontecer. A Sra. Isabel Moreira falou em esmagadora maioria e é exatamente isso que está a acontecer. De facto, o Partido Socialista e esta conformação parlamentar que nós temos hoje, mas que é passageira, está a impor uma vontade sobre o Presidente da República e também sobre os portugueses. Ainda para mais quando esta lei não estava inscrita no partido que ganhou com maioria absoluta, portanto, nada versava no programa às legislativas de 2022 sobre a eutanásia no programa do Partido Socialista. E, portanto, não existe legitimidade, os partidos não têm legitimidade, o PS não tem legitimidade para poder vir aqui dizer que, não é dizer que é a vida, como diz o Sr. Presidente, é dizer que, na verdade, é a morte. E Portugal, que é um país humanista, fomos o primeiro país do mundo, ou dos primeiros a abolir a pena de morte e a abolir a escravatura, é lamentável que vamos abrir uma porta de um buraco negro em Portugal, que é a eutanásia. Ainda para mais, quando os portugueses se veem a par com os cuidados paliativos. Neste Estado, cerca de 80% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos. E, portanto, isto é uma espada de Damócles que vão colocar por cima das pessoas, que vai pender sobre o sofrimento das pessoas. Ainda para mais, Luísa, que deviam existir 100 equipas de cuidados paliativos domiciliários e só existem 26 e existem 8 distritos que não têm qualquer cuidado paliativo domiciliário. Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Porto Alegre e Santarém. Não têm qualquer equipa de cuidados paliativos. Uma situação e, portanto, não existe a outra, não é? Sim, Luísa, mas obviamente que não inviabiliza, do nosso ponto de vista inviabiliza, porque nós somos redundantemente e totalmente contra a eutanásia ou a pena da morte medicamente executada, como aliás são as ordens, todas as ordens profissionais. Mais uma vez, na última discussão, antes desta que foi brevíssima, na outra antes foi também breve, porque o Partido Socialista não deixou ouvir novamente as ordens, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, a Ordem dos Advogados e o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, todos eles se manifestaram contra a eutanásia. E, portanto, é de facto uma maioria esmagadora que está a tentar impor esta morte sobre os portugueses quando os mesmos não têm acesso a cuidados paliativos. Uma coisa não é mutuamente exclusiva, mas revela muito aquela que é a prioridade da governação e a prioridade do Partido Socialista. Porque a esquerda, normalmente, quando tem um problema, o que oferece é a morte. Foi assim na gravidez indesejada, é assim também agora no sofrimento indesejado. Quando eutanasiar uma pessoa não cura o sofrimento. Eutanasiar mata a pessoa. O que cura o sofrimento é cuidar, é tratar, é acompanhar, é dar saúde mental. É tudo isso. Portanto, é nutrir a pessoa. Aí é que deviam estar as prioridades do governo português, as prioridades do Partido Socialista e as prioridades de todos nós, enquanto nação e enquanto sociedade. Cuidar e não matar. Não. Pedro Frazão, o Chega concorda com as dúvidas levantadas pelo Presidente? Concorda e tem muito mais dúvidas para além dessas. E esta lei, pura e simplesmente, não pode ser tornada melhor, porque uma lei de eutanásia é sempre má. E o Partido Chega, a senhora Isabel Moreira estava a dizer que é a única aqui completamente contra, mas o Partido Chega aqui neste painel, que estão os 3 maiores partidos do Parlamento, também é o único que é totalmente contra, o PS é totalmente a favor e o Partido Chega é totalmente contra esta lei. Mas a democracia, eu não recebo lições de democracia da senhora deputada Isabel Moreira, até porque se é tão amante da democracia, teria com certeza aceite a nossa proposta de referendo, porque aí sim é que nós vemos aquilo que os portugueses pensam. A senhora deputada estava a falar em sondagens, as sondagens são o que são feitas no distrito em que são feitas, têm as suas notas técnicas, mas não são válidas e, portanto, não adianta estar a falar
em sondagens. Nós temos que perguntar aos portugueses qual é eficazmente a sua opinião, o que é que querem para o país sobre isto. O Chega fez essa proposta, o PSD, mais uma vez com uma maioria cilindradora, veio negar essa possibilidade ao povo, e isso sim é que seria uma democracia plena, ginasticada e do século XXI, que infelizmente não temos ainda em 2023. Relativamente à eutanásia, também é muito engraçado que, como a própria Ordem dos Médicos disse nos seus vários pareceres contra esta e contra as outras redações que vieram a tentar ser aprovadas, que nunca se põe em causa o erro médico. Ou seja, quando se fala da pena de morte, a Sra. Isabel Moreira é sempre a primeira a falar no erro judicial e que não podemos matar uma pessoa que seja condenada à morte porque pode existir um erro judicial. Muito bem, eu também concordo, é por isso que sou contra a pena de morte. Então, e no erro médico? Não há a possibilidade de haver um diagnóstico errado, de haver um sofrimento que pode ser passível de ser curado e a pessoa vai pedir a eutanásia e depois não... a morte é algo totalmente irreversível. A morte é algo irreversível no aborto e é algo também totalmente irreversível na eutanásia. Portanto, não podemos abrir esta porta para este buraco negro, para onde vamos precipitar todos os portugueses, mas aqui sem perguntar também ao de respeitar povo... a vontade do próprio. Mas a vontade do próprio tem que estar enquadrada numa total... daquilo que é a liberdade do país e aquilo que é o enquadramento jurídico do país. E a liberdade do próprio não pode ser condicionada por falta de acessos de saúde que nós temos em Portugal. A Luísa acha, ou alguém lá em casa acha, que num país onde 80% das pessoas não têm acesso a cuidados paliativos, onde deviam existir 100 equipas de cuidados paliativos domiciliários e só existem 26, as pessoas têm liberdade para decidir. Luísa, as pessoas lá em casa sabem que são mandadas para casa para morrer sem cuidados paliativos. Eu e o Partido Chega, no Correio do Cidadão, recebemos muitos relatos de pessoas que têm altas dos hospitais, são mandadas para casa, vão morrer para casa, sem medicação. Portanto, isto não é uma liberdade de escolha, não existe uma verdadeira liberdade de escolha quando as pessoas estão a sofrer e como duas opções têm. Ou vais para um hospital privado e tens dinheiro para pagar cuidados paliativos, ou vens para Lisboa e tens uma cunha e vais para um hospital que tem os cuidados paliativos, ou então pedes a eutanásia que é para ver se não sofres. Portanto, isto é que está em conjunção. Não há liberdade para poder decidir por uma via ou por outra, quando nós temos estes cuidados de saúde, num caos em Portugal. Além disso, a aprovação da eutanásia vai abrir aquilo que se está a passar em toda a Europa e em todo o mundo ocidental que aprovou a eutanásia, que é a rampa deslizante. Neste momento, em vários países, existem pessoas a ser eutanasiadas por depressão e por questões de psicologia. Existe já aberta a possibilidade de eutanasiar crianças. Existe no Canadá a possibilidade de começar a eutanasiar pessoas com fracas capacidades económicas e sem acesso a cuidados de saúde. Essas possibilidades estão vedadas na atual lei, Sr. Deputado. Luísa, não sabemos. Em 2007, quando aprovaram o aborto, disseram que era só até às semanas, era raro, que era raro, legal e seguro. O aborto hoje em dia não é raro, nem legal, nem seguro. E mesmo o mês passado, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda já falou em ter que alargar os tempos do aborto e, portanto, passar para as 12 ou para as 15 semanas, porque, supostamente, não está a existir um livre acesso ao aborto. Portanto, a rampa deslizante vai existir, é só olharmos para todos os exemplos que existiram na Europa e que vão existir em Portugal também. Portanto, esta lei é uma lei iníqua, é uma lei má, com a qual nós não concordamos de todo em todo e iremos utilizar todas as ferramentas constitucionais e parlamentares ao nosso alcance para que ela não seja posta em prática e seja revista previamente pelo Tribunal Constitucional, porque temos uma segurança jurídica que ela não passará relativamente à inviolabilidade da vida humana que está na nossa Constituição e ela deve ser respeitada. Esse aspecto já passou no Tribunal Constitucional, Sr. Deputado? Passou com algumas reservas, como sabe, não é? Com alguns apontamentos. Isabel Moreira, com alguns apontamentos e com reparos ao Parlamento. Nesse sentido, com reparos ao Parlamento e aquilo que foi feito pela lei. Pedro Frazão, esta lei, como já foi dita, foi aprovada por uma maioria de partidos, não apenas pelo PS. A vontade dessa maioria não deve ser também respeitada? Também existem dois grandes partidos que votaram contra. O Chega, que é o terceiro maior partido parlamentar, e o PCP, o Partido Comunista Português. De facto, o Chega não tem medo... Mas ainda assim uma minoria, daí a lei ter sido aprovada. Daí, exatamente. E ser uma minoria, mas agora são com grandes maioria partidos absoluta. portugueses e representam uma grande fatia do eleitorado nacional. Só o Partido Chega teve cerca de 400 mil votos nas legislativas. Nós não temos medo de nos comprometermos e podemos já revelar, de facto,
facto, a nossa estratégia. A mesma pergunta que a Luísa fez ao PSD, eu tenho toda a frontalidade em dizer sim, o Chega, quando chegar ao Governo de Portugal, se esta lei andar para a frente, vai reverter esta lei. Isso já foi dito no próprio Parlamento, pelo nosso Presidente André Ventura, num discurso, numa das vezes em que este assunto foi abordado, e de facto nós não temos medo nenhum de respeitar a democracia, respeitar o arco parlamentar, respeitar a conformação e as eleições, dizer tudo, fazer tudo consoante aquilo que está na nossa Constituição e respeitar a vontade soberana dos portugueses, mas dizemos ao que vimos. E, de facto, para nós, esta lei é para rasgar, é para deitar no caixote de lixo, porque ela, de facto, não presta. É atabalhoada, a prova disso é que anda há anos e anos a revolver como se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa, embrulhada, vai para aqui, vai para ali, e continua a não conseguir passar por todos os crivos, por todos os equilíbrios e todas as instituições por onde tem de passar, nomeadamente pelo Tribunal Constitucional. Obviamente que o PS, que é um dos principais responsáveis pela nomeação de senhores juízes para o Tribunal Constitucional, não iria aqui num programa de televisão dizer qualquer comentário mais pejorativo sobre a composição do Tribunal Constitucional, e eu também não digo, apesar do nosso partido não ter nomeado para lá nenhum senhor juiz do Tribunal Constitucional. Agora, esta lei vai de facto abrir, eu queria deixar essa ideia aqui muito marcada, vai abrir uma porta à morte executada por médicos, cujos médicos são totalmente contra, e tal como hoje existe no SNS milhares de médicos que são objetores de consciência para o aborto, e senhores enfermeiros que são objetores de consciência para o aborto, também vão existir médicos que serão objetores de consciência para esta prática da morte executada por um médico, quando não existe a possibilidade de haver o suicídio, que coloca, aliás, as pessoas num tremendo sofrimento psicológico. Quer dizer, uma pessoa, até mesmo para as pessoas que desejam a eutanásia e que querem a eutanásia, não podem estar contentes com esta lei que as obriga a suicidarem-se de uma forma farmacológica, ou espero eu que seja farmacológica, porque seria menos sofredora, ninguém pode estar contente com isto. Portanto, eu penso que nem os próprios promotores desta lei da eutanásia poderão estar contentes com o facto de existir uma subsidiariedade entre o suicídio e a eutanásia. Porque, de facto, quem quer ser eutanasiado não é isso também que quer, porque quem quer ser suicidado, suicida-se, não é? É um ato de liberdade. Hoje em dia toda a gente tem acesso a farmácias e a medicamentos e, portanto, também não é por aí que vamos dar a volta. E isto abre também a porta às doenças graves. Podemos considerar as deficiências de doenças graves. Vamos voltar à negritude que existiu no século XX com os regimes, tanto nos regimes nazis como nos regimes comunistas, que promoviam a eugenia, a eutanasiar deficientes ou a eutanasiar fetos já em fim de tempo de gravidez, quando são diagnosticadas. As condições para a morte medicamente assistida estão definidas na lei. As condições estão definidas, mas a prova nos outros países europeus, no Canadá e nos Estados Unidos, é que a rampa deslizante existe e, uma vez começando a ser praticada, existe uma enorme permeabilidade. Olha, para lhe dar alguns casos, em 2000, Deixa-me só dizer no Canadá, na Bélgica, com a aprovação da lei em 2016, 5 anos depois temos mais ou 7 anos depois temos mais de 2 mil pessoas eutanasiadas e o alargamento na lei. Na Holanda, na Bélgica, no Canadá, em todos os países em que existe essa prática, é isso exatamente.